verso de número 5. Glória a Deus. Quem não achou aí, o irmão que estiver ao lado, ajuda o seu irmão aí. Capítulo de número 1, verso de número 5. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, verso de número 5. Amém? Vamos ler a escritura. Diz assim: a Ana, porém, dava porção dupla, ou em algumas traduções dobrada, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houve deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Quero que você também abra comigo a sua Bíblia, lá no livro de Gênesis. Capítulo 16. Gênesis, capítulo de número 16. Vamos ler? Diz assim a escritura: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua serva, sua senhora, por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Agora abra também um pouquinho mais à frente, lá em Gênesis, capítulo de número 30. Vai gravando aí, viu, os textos. Gênesis, capítulo de número 30, verso de número 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes da sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, para que dê a luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Amém? Somente até aqui por enquanto.
Senhor, em nome de Jesus, não invalidando a oração da tua igreja igual foi feita, e sim concordando com ela. Continua sim, Deus, falando conosco, assim como o Senhor falou na palavra inicial, nos louvores, ó Pai, no direcionamento, Pai. Continua em nome de Jesus. É simplesmente a minha voz, mas a palavra é do Senhor, Deus, em nome de Jesus. O Senhor me dê graça para transmitir aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Assim eu quero te louvar, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Amados, eu acabei de ler 3 passagens na Bíblia com o mesmo tema. Filhos, estamos nessa campanha, terceiro elo dessa campanha, o clamor de Ana, e eu estava discorrendo nesse texto de 1 Samuel, essa história de Ana. Eu comecei a meditar, a pensar, a discorrer pela Bíblia. E quando eu estava orando, pedindo a Deus uma direção, Deus começa a me lembrar, me levar a outras passagens também, que outras mulheres também passaram com seus maridos. Só mudou algumas personagens, mas a história é bem parecida. E eu estava me indagando, falando: Senhor, então isso não é de hoje, essa história como de Ana. Então isso já veio desde o início, desde a de Sarai. E quando a gente começa a entender essa história, começamos a ver as atitudes dessas pessoas, dessas mulheres, e também de seus maridos que passaram por isso. A gente começa a entender e começa a chegar a uma conclusão: que tudo está baseado no tempo de Deus. A gente precisa entender que nada foge do controle de Deus. Tudo, Deus, Ele tem o domínio, Ele tem o controle do tempo, da hora, da estação, de tudo. E quando a gente começa a pegar esses 3 textos e a examinar eles, a gente começa a entender que a cada um deles, os erros, os acertos, tudo aconteceu no tempo certo, no tempo correto. Porque ninguém consegue dizer assim: eu vou fazer isso e vai acontecer. Há uma passagem lá em Lamentações, capítulo 3, que diz assim: quem é aquele que diz e assim acontece se o Senhor não manda? Então eu entendo que tudo vai acontecer na minha vida, tudo vai acontecer na sua vida, quando o tempo de Deus chegar. Às vezes a gente quer arrumar um jeitinho, às vezes a gente quer pegar algum atalho, às vezes a gente quer precipitar, e as coisas começam a dar erradas. Vemos lá no livro de Gênesis que Sarai, ela começa, como toda mulher, casa, se une, quer ter um sonho de ter um filho. Ela fica naquele sonho querendo ter aquele filho, com aquele sonho, mas o filho não vem. E infelizmente Sarai também tem essa ideia de falar com Abraão: Abraão, chama a serva Agar, você vai coabitar com ela, para que nasça filhos. Eu aprendo algo aqui nesse primeiro capítulo de Gênesis, nesse primeiro texto da qual foi lido. Eu não sei como era a vida de Sarai. A Bíblia não dá muita ênfase à vida de Sarai. A Bíblia dá bastante respaldo a respeito de Abraão. Mas Sarai, a Bíblia não dá, essa passagem não dá detalhes como deu de Ana. A Bíblia vai deixar bem claro que Ana era uma mulher que orava ao Senhor, era uma mulher que buscava ao Senhor, era uma mulher que estava sacrificando anualmente com seu marido ao Senhor, era uma mulher que ia ao templo para buscar, para adorar, para clamar ao Senhor. Mas quando a gente vê essa história de Gênesis, não dá muito respaldo. Eu nem sei sequer se Sarai ela fez alguma oração a Deus a respeito disso, de um filho.
Sabemos que Deus, quando Ele faz uma promessa, Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus. Mas nós sabemos que toda promessa do Senhor, ela tem que passar por algo que chama tempos. Aquela mulher, ela teve essa ideia de pedir Sarai, de seu esposo Abraão, para que entrasse ali a Sarai e tivesse um filho. E é interessante quando a gente olhamos que quando esse filho nasce, começa uma confusão, começa uma discórdia. Algo começa a dar errado, começa ali uma provocar a outra, uma começa a jogar a culpa para a outra, a Sarai começa a jogar a culpa para Abraão. Olha, que o Senhor julga você, que isso seja você. Sarai, ela teve essa ideia, ela não esperou o tempo de Deus, e ainda ela tenta transferir a culpa para Abraão. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu quero abrir um parênteses aqui. Sabe o que acontece conosco muitas vezes? Deus, Ele faz uma promessa na nossa vida. Deus, Ele confirma uma promessa na nossa vida. Só que às vezes a gente quer precipitar, a gente quer adiantar. E sabe o que acontece? As coisas dão errado. E sabe o que automaticamente acontece? A gente quer transferir a culpa para alguém. Eu quero te dizer nessa noite, querido, se o Senhor Ele tem promessa na sua vida, se Deus Ele te fez uma promessa, seja, não sei, às vezes há pessoas aqui que estão no clamor de ter um filho, literalmente um filho. Mas eu quero te dizer algo: espera no Senhor. Vale a pena esperar no Senhor. Observa-se que todos aqueles que esperavam no Senhor, todos aqueles que esperou no Senhor, eles obteram êxito. Tudo aquilo que nós queremos fazer, colocar nossa mão do errado. Tudo que a gente quer fazer, a gente quer dar um jeito, as coisas não vai muito bem. Aí a gente começa a fazer um paralelo entre essa história de Sarai. A gente pula um pouquinho lá para a história de Raquel. Raquel, esposa de Jacó, irmã de Lia, casa-se com Jacó. E como toda mulher, ela começa ali a querer ter um filho, um sonho de ter um filho. Mas a história ela vai se repetir também. Raquel, ela começa ali a ficar indignada. Raquel começa a ficar irada. A Bíblia diz até que ela começa a ter inveja da tua irmã. E ela começa a dizer, vira para Jacó e diz: Jacó, dai-me filho, senão eu morro. Aí a gente pula mais um pouco para frente e chega na história de Ana. Já ouvimos duas vezes, o primeiro e o segundo elo. Mas eu acho tão interessante que cada vez que a gente ouve a respeito de um texto, o Senhor sempre tem algo novo para a gente. E eu estava meditando nessa história de Ana e nesses três textos. Eu comecei a meditar no Senhor. Eu comecei a falar com o Senhor e começar a dizer: Deus, vale a pena esperar no Senhor. Observa que as duas, quando começou a querer fazer do seu jeito, deu errado. Mas Ana, como ela começa ali a orar do Senhor, as atitudes das duas foi querer dar um jeito, mas a atitude de Ana foi diferente. Ana, quando ela chega ali àquele ponto de clamar ao Senhor, o que é um clamor? Um clamor é quando você rasga sua alma para Deus, é quando você já não aguenta uma situação, é quando você chega, ou seja, no limite, você começa a clamar ao Senhor, é quando você começa a fazer uma oração com muita emoção voltada a Deus. A Bíblia diz que Ana, ela fazia dessa seguinte forma. E quando chega aqui na passagem de Ana, Ana começa a clamar. A gente toda vez que vem falando de Ana é que ela era provocada. Penina provocava Ana, mas eu entendo que Ana, ela provocava a Deus com sua oração. Ei, querido, às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Eu quero te dizer algo: clama ao Senhor. Eu não sei o que você vem fazer aqui nessa noite, mas a campanha tem um nome cujo clamor de Ana. Se você vem aqui para receber, você precisa de clamar ao Senhor. Você precisa de entender que o tempo está na mão do Senhor. Assim como lá em Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que há tempo para todas as coisas. Há tempo de você gerar o teu filho. Há tempo desse filho crescer dentro do teu ventre. Há tempo desse filho você ganhar o teu filho. Há tempo de você criar ele. Mas para tudo há um tempo determinado. Eu nunca vi uma mulher que
teve um filho, começou a gerar um filho, pulou do 2 meses para o 8º mês. Não tem jeito. E fazendo um paralelo desses 3 textos, eu começo a entender que Ana foi a mais bem-aventurada de todas elas. Não dizendo que as outras não alcançaram êxito, porque nós sabemos quem foi cada um deles. Sarai era esposa de nada mais nada menos que Abraão, homem temente a Deus, homem cheio de Deus, homem que tinha intimidade com Deus, homem que Deus chegou, chamou ele e falou: Abraão, olha para aquelas estrelas lá, Abraão. Está vendo aquelas estrelas lá? Essa será a sua descendência. A sua descendência será grande. Mas eu aprendo algo. Mesmo Abraão sendo quem ele era, mesmo Jacó sendo quem ele era, juntamente com as suas esposas, quando eles fizeram algo fora do tempo de Deus, não deu certo. Não vai dar certo. Ana, ela era servida de chacota. Ana era esclarecida. Penina zombava dela, Penina implicava com ela, Penina fazia tudo com Ana. Mas é engraçado que Ana nunca chegou a dizer, apesar de seu esposo Eucana já ter a Penina, ela nunca virou para o seu esposo e falou: entra a outra mulher. Ana, ela escolheu, em vez de dizer assim como as outras disseram, vai lá e entra a sua cela para dar filho, ela escolheu ficar aos pés do Senhor orando. Ana, ela escolheu ficar aos pés do Senhor clamando. E meu irmão, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei se você tem clamado ao Senhor por um filho biológico, um filho literalmente, eu não sei se você tem clamado a Deus por filhos espirituais, mas uma coisa eu quero te dizer: continua orando ao Senhor. Se você está sendo zombado, continua clamando ao Senhor. Se você está sendo esclarecido, continua clamando ao Senhor. Se o tempo ainda não chegou, continua clamando. Não deixa de clamar ao Senhor. Continua orando, continua acreditando que a sua vitória no tempo de Deus ela vai chegar. E aqui eu quero começar a ministrar algo que eu achei espetacular em Ana. Sabe o que é? É que Ana, mesmo ainda não tendo a sua bênção no seu ventre, Ana ainda não tendo seus filhos no braço, Ana, dia após dia, Ana, quando ia sacrificar, pensa bem, você vai para a igreja, você veio para a igreja adorar o Senhor, um abençoado vem te irritando, fazendo chacota de você, dizendo: você é lá, você não tem filho, você não tem bênção, você não tem isso, você não tem aquilo. Imagina só você. Mas o que me chama a atenção, sabe o que é? É que durante esse tempo todo que Ana ainda não tinha gerado a sua bênção, mesmo passando por dificuldade, ela não desistiu de buscar aquilo que ela queria. Sabe qual que é o nosso problema? É que quando você começa a orar ao Senhor, você começa a clamar ao Senhor, fala: Deus, eu quero isso. Você clama outro dia: Deus, eu quero isso. Passa um mês, você está orando. Passa 2 anos, você está orando. Chega um determinado tempo, você fala: não vou orar mais, que Deus não vai me ouvir. Aleluia, Deus. Vários profetas na Bíblia tiveram que esperar anos e anos para suas promessas chegarem. Aleluia. Por que você, passando um ano, você começa a orar hoje? A sua vitória, Deus ainda sabe que você não está preparado para receber, mas logo você já desanima, você desiste e para de clamar. Aleluia. Quantas vezes a gente começa a orar em prol de algo, mas logo a gente para de orar. Às vezes a sua bênção, o Senhor tem preparado para você, está chegando e você desiste, você volta lá para trás. Eu tenho aprendido com o Senhor, meu querido, na prática. Assim como foi dito aqui pelo presbítero Silmar, não vai ser a altura, não vai ser a profundidade, não vai ser Penina, não vai ser Eucana, não vai ser ninguém que vai fazer que eu desista da promessa do Senhor. Ei, meu irmão, se você tem promessa do Senhor, continua clamando, pode continuar orando. Sabe por quê? O Senhor, Ele não é homem para que minta, e muito menos filho
eu não consigo emprego. Às vezes as mulheres que têm um sonho de ter um filho, já passa um ano, tem aborto, 2 abortos, começa a pensar, eu não vou ter mais filho. Eu me lembro de alguns anos atrás, alguns 4, 5 anos atrás, havia 1 para 2 anos que eu e minha esposa tínhamos casado. Meu sonho, como todo, não somente mulher, como homens também, é de ter o seu filho. Eu lembro que a igreja lá embaixo, eu chegava e vi que eles me correndo, eu falava: oh Deus, quando vai chegar minha bênção, Senhor? Eu via aqueles garotos correndo e falando: Deus, eu quero meu filho, Senhor. E eu orava e falava: Deus, eu quero um filho homem, eu quero um varão. E eu ia orando para o Senhor e falava: Deus, eu quero um varão, Senhor. Deus, eu quero um filho homem, Senhor, em nome de Jesus. E orava ao Senhor. Um belo dia, chegou a notícia que minha esposa estava grávida. Eu falei: Senhor, glória a Deus, eu vou poder ter um filho. Aí chega a notícia, passa alguns meses, 2 meses, ela teve aborto. Eu lembro que a gente ficou triste. Eu falei: poxa Deus, eu queria tanto ter um filho. E aqui começou a me entristecer, mas eu orava ao Senhor, falando: Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Aí passado alguns meses, aí veio a notícia, ela estava grávida novamente. Aí eu falei: Deus, Senhor, seja louvado, Senhor. Senhor, tem ouvido a minha oração, Deus. Aí passou 1, 2 meses, 2 ou 3 meses. 2 meses, de novo, novamente. Aí a gente foi lá fazer ultrassom, o médico falou: o coração dele não está batendo, ele não está vivo o seu filho. Eu lembro que nessa hora eu olhei assim, eu falei: não, coloquei a mão na cabeça, falei: misericórdia. Aquela tristeza, ela veio, sabe quando aquela tristeza vem, você fala: poxa Deus, será que eu não vou ter meu filho? Aquela angústia, eu falei: poxa Deus, será que tem algum problema? O que está acontecendo? Saímos de lá triste, eu fui fazer lavagem, passando aquele procedimento. Eu falei: Deus, mas novamente eu orei, eu falei: Deus, o Senhor sabe todas as coisas, Senhor. O Senhor tem um controle, então jamais vou murmurar com o Senhor. Mas aí, passado alguns meses, ela engravidou. E aí veio meu filho. Mas sabe o que eu aprendo com isso, querido? Sabe o que eu aprendo com isso? Espera aí, só um minuto. Imagina se no primeiro ultrassom, quando o médico falou: ele não está vivo, eu virasse para Deus e falasse: Deus, não quero te servir mais, né? Meu querido, deixa eu te dizer algo. Por mais que a tristeza ela venha, às vezes você pode estar anos clamando ao Senhor. Às vezes você chega triste diante do Senhor, falando: Deus, eu não estou aguentando mais. Deixa eu te dizer, continua perseverando no Senhor, continua glorificando ao Senhor. Ana, ela não tinha filho, Ana era zombada, mas ela continuava adorando ao Senhor. Deus, Ele te prova para ver até onde você vai. E se você murmurar, sua bênção não chega. Às vezes você está murmurando e Deus está te dizendo: meu filho, espera. Espera, porque eu tenho controle de tudo. E a hora que eu quiser vai chegar a sua bênção. Essa é a verdade. A nossa vida, queridos, ela é feita de processos. E que eu aconselho: não tenta pular processos, não tenta pular etapas. Se Deus ainda não fez, espera nele. Está demorando, espera nele. A sua bênção chegou, espera, espera, glorifica, continua glorificando ele. Existem aqueles que antes de acontecer a bênção, ele desiste, ele para. E existe aquele também que após receber a sua bênção, ele para também. Aleluia, Deus. Ou seja, eu recebi minha bênção, então está na bênção. Ana, ela sofreu, ela foi esclarecida, ela foi zombada, ela foi tudo que você pensar. Mas quando ela recebeu a vitória dela, ela fez até um cântico para o Senhor. Aprenda a ser grato a Deus. Aprenda a ser grato a Deus por aquilo que Ele te deu e por aquilo que ainda Ele não te deu. Aprenda a ser grato ao Senhor. Sabe por quê? Porque tem coisa que ainda Ele não te deu, porque se Ele te dá, você vai sair da presença dEle.
Tem coisa que Deus ainda não te deu, sabe por quê? Porque você não está preparado para receber. Tem coisa que Deus ainda não te deu, sabe por quê? Porque se Ele te dá, você vai se ensoberbecer. Deus ainda não te deu, sabe por quê? Porque você não foi ainda lapidado, para que se você receber, você não venha ficar altivo com o Senhor. Sarai passa anos e a mulher, presta atenção, olha para cá, e a mulher com 90 e tantos anos, Deus faz a promessa e ela gera filhos. Pensa bem, aonde você já viu uma mulher pelo menos com 80 anos gerar filho aqui? 70, já viu? 70? Eu nunca vi, eu nunca vou ver uma mulher de 90 anos gerar um filho. A Bíblia relata que aquela mulher, ela era estéril. Mas deixa eu te dizer algo. Você pode ser estéril, você pode ser o que for, você muitas vezes pode até não acreditar, mas quando Deus quiser fazer um milagre na sua vida, você pode estar com 100, 200, você pode estar com quantos anos for, quanto tempo você tiver, o problema que for, mas se Deus quiser fazer, vai acontecer na sua vida. Não há nada impossível para Ele. Não existe nada impossível para Deus. Não existe nada. Entenda algo, Deus está acima de tudo, Deus está acima de todos. E quando a gente vê essa história que Sarai vai lá, ganha Isaac, Abraão, Deus fala que você vai ser pai de multidões. Querido, Abraão, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Abraão, ele foi pai de multidões. Mas Jesus, ele foi pai de toda a nação. Jesus, ele é pai de toda a humanidade. Abraão, ele foi alcançado pelo Senhor, mas você também será alcançado pelo Senhor. Deixa eu te dizer algo, assim como Ana, ela estava ali orando ao Senhor. Eu não sei se Ana chegava algum momento que ela começava a duvidar, mas eu acredito que ela falava assim: meu Deus, mas está demorando demais. Deixa eu te dizer algo, você não é Abraão, você não é Sarai, você não é Ana, você não é Eucana, você não é nenhum desses. Mas deixa eu te dizer, você é filho do Deus Altíssimo. Você é filho do Deus que tudo pode fazer. Esse Deus que disse na tua palavra: eis que foi me dado todo o poder no céu e na terra. Toda a autoridade foi dada a Ele, e não há nada impossível para Ele fazer na tua vida. Raquel, ela começa a chegar para Jacó, diz: Jacó, dai-me filhos, senão morro. Agora eu quero entrar bem rápido, já estou finalizando, em algo muito sério. Nós temos o hábito de querer, quando nós desejamos algo, a gente oramos, a gente buscamos, a gente corremos atrás, a gente pagamos preço, a gente fazemos de tudo. Principalmente quando diz respeito a filhos, que é o sonho de toda mulher. Mas eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Deus, ele está sedento, Deus, ele está cheio de expectativas. Sabe por quê? Ainda mais que nós geramos para eles filhos espirituais. Deixa eu te dizer algo aqui. Será que esse mesmo desejo que você tem de gerar um filho, de gerar uma bênção, você tem esse desejo de ganhar alma para o Senhor? Você tem esse desejo de gerar filhos espirituais para o Senhor? Será que você tem? Da mesma forma que uma mulher, quando gera o seu filho, o filho espiritual também é da mesma coisa, da mesma forma. Às vezes há pessoas desistindo de pessoas. Deixa eu te dizer algo, o evangelho do Senhor é com pessoas, não é com coisas. Será que você está pagando um preço como você pagou, como você orou para ter algo, para ganhar alguém para Jesus? Eu, meu irmão, estava lendo um texto esse dia no Evangelho, acho que está no capítulo 13 de Mateus, quando Jesus vai dizer assim, que Jesus ele começa a chegar assim, e ele olha para aquela multidão,
E Jesus faz a seguinte exclamação: olha para aqueles moços, aquelas pessoas ali. Eles estão cansados, eles estão exaustos, eles estão aflitos como ovelhas que não tem pastor. Aí Jesus olha embaixo e dizer: olha, vira para o discípulo e diz assim: olha, eis que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Aí meu irmão, Jesus virou e disse assim: olha, estão tudo exaustos. Exausto nem é cansado. Exausto é quando a pessoa já chegou no limite. Exausto é quando a pessoa já não aguenta mais. Exausto é quando a pessoa já chegou no estado que ela não consegue nem mesmo levantar. E Jesus virou para o discípulo e jogou a responsabilidade para eles. Disse assim: olha lá, discípulos, olha lá, a seara está grande, tem muitas vidas lá no mundo, e vocês precisam de ceifar. Poucos são os ceifeiros. Eu quero perguntar nessa noite: tem ceifeiro do Senhor aqui nessa noite? Tem ceifeiro sedento para ganhar alma para o Senhor nessa noite? Tem pessoas aqui que estão dispostas a pagar o preço para ganhar vidas para o Senhor? Mas você começa a dizer: mas está difícil. Foi dito aqui que as coisas, meu irmão, não é fácil. Aí às vezes eu fico imaginando alguém chegando assim dizendo: Deus, mas está tão difícil, eu não estou conseguindo buscar nem para mim, imagina para o meu próximo. Eu não estou conseguindo buscar nem para mim, eu não estou conseguindo para firmar nem comigo mesmo. Como que eu vou ganhar alma? Mas eu aprendo algo aqui nesse texto de Mateus. Quando Jesus vira para eles e fala assim: olha lá, eles estão como ovelha que não tem pastor. Eles clamou para os discípulos, alguns discípulos: olha lá você, ó, a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Quando Jesus diz assim: olha, eles estão aflitos, eles estão exaustos, eles já não dão conta. Às vezes você pode pensar assim: Deus, eu não consigo. Às vezes eu estou como eles. Mas pode dizer algo, pode ser bem sincero, você não está. Sabe por quê? Porque Jesus, ele foi bem enfático. Ele virou para ele e falou assim: eles estão como ovelha que não tem pastor. Mas pode dizer algo: você é filho de Deus. E a palavra do Senhor diz assim: que nós temos um sumo pastor que se compadece das nossas dores. E você também tem um pastor aqui que Deus colocou na sua vida para cuidar de você. Ou você pode estar até exausto também, você pode estar cansado como aqueles lá fora, mas você tem um sumo pastor para te consolar. Você tem um Deus para te guiar, você tem um Deus para te direcionar, você tem um pastor para te conduzir. Essa é a diferença. Fica sobre os seus pés. Deus está acima de tudo e está acima de todos. Presta atenção: Abraão foi um grande homem. O esposo de Sarai foi um grande homem. A Bíblia vai dizer assim que após um tempo, presta atenção, olha para cá. A Bíblia diz assim que após um tempo Deus, ele acrescenta uma letra no nome de Abraão. Olha só para você ver. Abraão era homem de Deus, Abraão era servo de Deus. A Bíblia diz que Deus acrescentou um nome ao nome de Abraão. E eu estava fazendo um paralelo com Jesus Cristo. Eu falei: poxa, meu, Deus acrescentou uma letra no nome de Abraão. Presta atenção: Deus não acrescentou uma letra no nome de Jesus. O nome de Jesus, ele foi e é o mesmo. Mas deixa eu te dizer algo: a Bíblia diz que o nome do Senhor Jesus Cristo, ele está acima de todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. Deus não acrescentou letra, mas o nome dele está acima dessa tribulação que você tem passado. O nome do Senhor Jesus Cristo está acima desse problema que você tem enfrentado. Eu quero te dizer algo: Jesus, ele é capaz de te socorrer. O clamor de Ana. Clamor quando você já não suporta mais uma situação. Clamor é quando você já não está mais, você está revoltado com uma situação. O clamor é quando você está já chegando para Deus falando: Deus, eu não aguento mais.
É aí que você vai clamar. Você não clama a Deus porque você machucou a unha aqui, não. Você não clama a Deus porque você caiu aqui, não. Você não clama a Deus porque você perdeu o dinheiro aqui, não. Você clama a Deus é quando você tem um assunto impossível para receber. É quando você tem algo que aos seus olhos é impossível para Deus. É aí que você começa a clamar ao Senhor. Meu querido, eu quero te convidar, você, seja o que for, seja você que está aqui buscando um filho físico, seja você que está buscando aqui um renovo, não sei, algo do Senhor, nós iremos clamar ao Senhor agora. Faça como Ana fez, o segredo de Ana. Como Ana, o negócio foi diferente, sabe por quê? Porque Ana clamava ao Senhor. Ana, ela orava ao Senhor dia após dia. Ana, ela ia para o templo para adorar o Senhor. Ana, ela estava todo dia buscando ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor neste momento. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Apresenta diante do Senhor a tua causa. Fala com Deus: Deus, eu vou clamar ao Senhor assim como Ana clamou, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor soberano, nós queremos neste momento, nessa noite, louvar o Senhor. Meu Deus, nós queremos aqui, Senhor, glorificar o teu santo e glorioso nome, Jesus. Sabemos nós que há várias pessoas aqui, Pai, que já não aguentam mais alguma situação, Senhor. Há pessoas aqui que já dizem para o Senhor: Deus, eu desisto, Pai, eu não quero mais. Há pessoas aqui que estão dizendo para o Senhor: Deus, está demorando. Meu Deus, mas hoje é a noite a qual essa pessoa irá clamar ao Senhor. Deus, hoje é o dia que você preparou para que nós elevássemos, ó Pai, o nosso clamor a Ti. Meu Deus, e neste momento, Senhor, nós como igreja querendo clamar ao Senhor. A Tua palavra diz: clama a mim, eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que Tu não sabes. Existe coisa que você ainda não sabe, existe coisa, Deus, que nós não sabemos, mas há coisas que o Senhor já tem preparado para que nós viéssemos a receber. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, eu quero apresentar essa pessoa, meu Deus, que tem andado triste, meu Deus, que tem andado, Pai, cabisbaixo, meu Deus, que tem andado desanimada diante do Senhor. Meu Deus, a minha oração, meu Deus, é que o Senhor fortaleça ela, meu Deus, que essa pessoa possa clamar ao Senhor, meu Deus, que ela possa buscar ao Senhor, meu Deus, que ela possa, no nome de Jesus, ó Pai, nunca desistir, meu Pai, que ela possa perseverar no Senhor, meu Deus, que nós possamos ser perseverantes como Ana, meu Deus, que nós possamos, ó Pai, ser insistentes como Ana, meu Deus, em vez de receber a provocação, meu Deus, nós vimos a provocar o milagre diante do Senhor. Meu Deus, nos dai-nos estrutura, meu Deus, dai-nos sabedoria, meu Deus, que nós não viemos a desistir. Meu Deus, quantos são aqueles que têm desanimado no meio do caminho? Meu Deus, quantos são aqueles que estão aqui, que já entrou aqui dizendo: é o último dia que eu entrei aqui. Meu Deus, quantas são aquelas pessoas que diz para o Senhor: eu não vou orar mais em prol disso. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor é dono do tempo, o Senhor é dono de tudo. Meu Deus, o Senhor é dono de todos. Meu Deus, assim como o Senhor, Pai, deu um filho para aquela mulher de 90 anos, Senhor, o Senhor é poderoso para realizar esse milagre. Meu Deus, essa bênção que nós temos orado diante do Senhor. Meu Deus, nós queremos te dar graça. Meu Deus, nós queremos te exaltar nesta noite, e nós queremos agradecer por termos ouvido no nome de Jesus. Assim nós te engrandecemos, que o teu nome continua sendo, ó Deus, reverenciado em nome do Senhor Jesus Cristo.